contando um pouco da história de 1950, a primeira vez que a gente chegou em algo parecido foi em 1997, com uma empresa que eu trabalhei bastante tempo, a IBM, empresa centenária de tecnologia. Embrionária também. Embrionária nesse assunto. Inteligência artificial, né? Em vários assuntos, mas inteligência artificial, ela foi mãe disso, indiscutivelmente. Sim. Em 1997, ela lança uma máquina chamada Deep Blue. E o primeiro teste nessa linha do teste de Alan Turing que ela faz é se essa máquina seria capaz de ganhar uma partida de xadrez do maior campeão de xadrez da época. Nossa. Kasparov é um russo, conhecido até hoje, tem várias masterclass dele, ele era o campeão mundial. E aí foi feita esse desafio, foram 3 partidas. A primeira partida o Kasparov ganhou, mas com uma defasagem muito pequena, suou. Quer dizer, na primeira ele já teve dificuldades. Já teve muita dificuldade, a segunda ele perdeu, a máquina ganhou. Na terceira, no meio da partida, é meio icônico isso, ele bota a mão no tabuleiro, embaralha as peças, levanta nervoso, fala que não faz sentido porque ele percebe que ele está jogando contra ele mesmo. Porque depois estudando, foi a primeira vez que uma máquina conseguiu ter a possibilidade de processamento para armazenar todas as jogadas de xadrez existentes. Embora o tabuleiro seja complexo, você tem muitos movimentos. Nossa, sim. Tem um número finito de jogadas. Não é um número infinito. Sim. Então, conseguiu-se nessa máquina da IBM, o Deep Blue, em 1997, armazenar todas as jogadas, inclusive todas as jogadas do Kasparov. Então, de fato, não interessava o movimento que ele fosse fazer, a máquina já conheceria. Se existisse algum movimento que ele nunca fez e que ninguém nunca fez e que não tivesse sido armazenado, aí sim a gente estaria do outro lado. Foi um baita... Nossa, gente, isso em 1997 já, né? E você imagina, não existia tanto espaço de armazenamento assim como que nós temos hoje, né? Os data centers que a gente vê hoje por aqui. Hoje você fecha o OneDrive, aí você tem 1 tera. Você tem 1 tera sem saber. Naquela época você não tinha isso. Naquela época você não tinha nada disso. E ainda os caras fizeram isso naquela época. Agora, Fernando, vem cá. Como é que eu posso diferenciar uma inteligência artificial de um computador normal, né? Você até falou, ó, não importa, você vai digitar lá 2 mais 2 vai dar 4, não tem jeito. Mas o que diferencia a IA de um computador comum, assim? Legal. E aí posso usar até esse exemplo. Embora este exemplo ele foi muito falado na época, é icônico, isso não foi considerado uma inteligência artificial. Porque eu tinha todas as possibilidades de jogadas armazenadas dentro da máquina. Logo, ela tinha um encadeamento de opções programados dentro dela e ela não mudava o comportamento ao longo do jogo. Porque todas as possibilidades estavam ali. Então, isso foi um grande marco na tecnologia, um grande marco para a inteligência artificial, mas ainda não foi considerado... Porque ela uma tinha máquina toda a programação capaz de aprender. Isso. Para eu considerar uma inteligência artificial, ela tem que ser capaz de aprender algo que não foi programado, que não foi scriptado dentro dela. Entendi. Uma máquina constitui de hardware e software. Gosto de brincar, ensino para os meus alunos lá. O hardware é tudo que é físico, né? Então eu falo, tudo que der para chutar quando não estiver funcionando é hardware. Tudo que só der para xingar é software, porque não dá para chutar. É a melhor definição. Pelo menos a molecada aprende rápido isso. E a inteligência artificial é um software que, por ser software, sempre vai rodar dentro de um hardware, de uma máquina, mas ele é programado. E para ser considerado inteligente, ele tem que ter a capacidade de aprender algo novo sem ter esse script, essa receita programada, pré-desenhada para ela. A base disso é a mesma base do aprendizado humano. É isso que eu ia te perguntar, sem querer te cortar. Assim, eu acho que o que a gente vê de fantástico na IA é assim... Como é que ela aprende? Essa seria a minha próxima pergunta para você. Como ela aprende? Né? Nós temos aí neurônios, sinapses. O que está acontecendo? O que está surpreendendo tanto? Né? Então, o ChatGPT, apesar de pouco tempo que ele veio para a gente, né? Ele já 2022. É um ChatGPT. Novembro de 2022. Novembro de 2022. Ele já é diferente daquele ChatGPT. Não tem 2 anos, se a gente for falar. Um bebê de 1 ano e pouco aí. E aí, como é que tá aprendendo? Toda a IA, né? Como funciona? É a base de toda a IA.
vai ser para o ChatGPT, foi para o Watson, foi para a Siri e assim por diante. A base de aprendizado é a base do aprendizado humano. Só tem duas formas que nós, seres humanos, aprendemos. É pelo exemplo ou pela experiência. Então, quando eu falo pelo exemplo, é um pai falando para o filho, filho, não coloca o dedo na tomada que você toma um choque. Você recebe essa informação, armazena essa informação para você, confia na fonte, Sim. Nunca coloca o dedo na tomada e você aprendeu. É o que a gente chama de passagem de conhecimento. Alguém te falou ou você leu algo, então você recebeu aquela informação e você não age mais daquela forma em virtude de ter recebido aquela informação. Sim. Esse é o aprendizado pelo exemplo. Sim. Outra forma é, teu pai falou e você ignorou essa informação, foi desobediente, ou ele esqueceu de falar, não chegou essa informação para você. Sim. Você vai colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque e pela experiência amarga do choque, você vai aprender. A inteligência artificial usa o mesmo conceito. Quando a gente fala que ela aprende pelo exemplo, é a quantidade de dados que a gente carrega para dentro da máquina. Tá. Então, quanto mais informação eu carrego para dentro dela, ela aprende pelo exemplo, assim como a gente aprende dos nossos pais, dos livros, dos professores. A segunda forma de ela aprender é pela interação humana. Então, se a gente pegar até o ChatGPT, que é um modelo de inteligência artificial, vamos explicar ele mais para frente, generativo, que é um modelo específico, existe uma aplicação chamada Chat, onde eu faço uma pergunta, escrevo a pergunta lá, aperto enviar e ele me responde um texto. Sim. Quando eu falo para ele, a resposta foi boa, ou a resposta foi ruim, você não entendeu o que eu queria, eu estou devolvendo uma experiência para ele e ele tem a capacidade de ajustar a resposta à medida que ele tenha mais interações. Então, ele vai sempre começar com o aprendizado pelo exemplo, pelos dados. Sim. Quando eu faço uma pergunta, ele vai buscar dentro da base de dados que ele já tem. Sim. Qual seria a resposta com a maior hipótese, com a maior probabilidade de estar correta, vai apresentar essa resposta.